Eu quero convidar você para a leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A gente está passando um tempo nesse capítulo aqui, mas hoje a gente termina ele. É um capítulo muito rico da história da igreja, esse livro de Atos. Aliás, eu recomendo muito a você ler o livro de Atos, porque eu entendo e reconheço que na Bíblia há livros complexos, e há livros bem chatos, inclusive. Eu tenho tido essa experiência, às vezes. Mas o livro de Atos, ele é simples, ele é rico. Ele é simples porque é uma narrativa histórica. Então, a gente não perde ali o fio da meada, né? Tem uma cronologia bem clara de como as coisas começam a acontecer na história da igreja e como vai terminar lá em Atos 28. Não é um livro de difícil interpretação, porque é uma narrativa histórica. Então é alguém contando uma história, é Lucas contando essa história para a gente. Então acaba facilitando a leitura. E você vai ser muito abençoado culturalmente, espiritualmente, ao ler o livro de Atos. Porque você, inclusive, vai ter a experiência geográfica da igreja, né? Uma igreja que nasce ali em Jerusalém, na capital de Israel, mas que se espalha pelo mundo, e especialmente por aquele território que o Império Romano dominava à época, pegando boa parte da Europa, um pedaço da Ásia também, e um pouquinho para a África. Vamos lá, Atos capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 42. O texto sagrado diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Venderam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar novamente? Senhor, nós confiamos que o Teu Santo Espírito há de falar conosco nesse momento, Senhor. Transforma a nossa mente e o nosso coração com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui no comecinho de Atos, e especialmente no capítulo 2? Aconteceu a chegada do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, muitas conversões. E agora, eu quero falar para vocês sobre marcas de uma igreja, de um povo movido por esse Espírito Santo. Sim, porque a nossa vida depende desse mover espiritual. Se a nossa vida biológica depende do bombeamento sanguíneo do nosso coração, depende do oxigênio do ar que nós respiramos e como o nosso pulmão trabalha essa oxigenação dentro de nós e todos os demais órgãos, nós dependemos do Espírito Santo para movimentar e para nos dar vida espiritual. A vida, ela é sempre um dom de Deus, nunca é um bem nosso. Isso é importante que a gente entenda. A vida é sempre um dom de Deus, nunca é um bem nosso. As pessoas tendem a dizer, né? Quero fazer da minha vida o que eu bem quiser. Eu, criança, queria logo completar 18 anos, porque eu pensava, quando eu fizer 18 anos, eu faço da minha vida o que eu quiser. Tolice nossa. Não é bem assim. É bem pouco assim.
Eu achava que na infância pelo menos só minha mãe mandava em mim. Agora na vida adulta um monte de gente manda em mim. Então, agora que eu não faço o que eu quero mesmo. Mas independentemente de quem nos manda, é fato que a vida é esse dom precioso de Deus. Quando eu tive a experiência da contaminação com a Covid, antes de tomar a vacina, e eu fiquei 10 dias internado, e eu achei que estava chegando no fim da linha, inclusive num momento de maior crise, me deu esse vislumbre, essa revelação espiritual que acontece normalmente em momentos de crise grande, né? Como é uma crise de saúde nesse caso, esse dom da respiração. Porque eu já passei por 6 ou 7 cirurgias, já quebrei um bocado de osso, já não sei o quê, mas nunca aquela experiência de quase morte. Tive experiência de dor, minhas cirurgias foram a maioria ortopédica, joelho, futebol, não sei o quê. Mas aquela experiência de quase morte, de procurar o ar e não encontrar, de tentar respirar e não conseguir, de estar com um oxigênio aqui e mesmo assim parece que o oxigênio não vai para o pulmão, a coisa não funciona. Eu fiquei no momento de maior crise, talvez 30% do meu pulmão funcionando. Me deu esse estalo do quanto a vida é um dom precioso de Deus. Foram 2 momentos cruciais que foram muito dolorosos, mas me marcaram profundamente. Esse momento da Covid, porque tudo que eu conseguia pedir a Deus em oração era fôlego. Tudo que eu conseguia pedir a Deus em oração era oxigênio, era condição de respirar. E tinha tosse, tinha aquele incômodo, e era estranho porque não tinha exatamente uma dor. Tinha uma dor de cabeça incômoda, mas não era exatamente dor, né? Quando eu operei os joelhos, eu sentia muita dor. Mas não era exatamente dor. Era pior que dor, porque era um desespero de não conseguir respirar. E ficava de bruços ali o dia e noite, tentando buscar esse fôlego. E tudo que eu pedia a Deus era esse fôlego de vida, esse oxigênio, essa respiração. Que quando a gente está saudável, a gente não se dá conta, né? A gente acha que é isso mesmo, todo mundo respira, a gente não vê esse ar que a gente respira, então está tudo certo. Aliás, eu vi esses dias um comediante brincando sobre essa coisa de fé e descrença, e alguém disse assim: eu não acredito em Deus porque eu não o vejo. E aí o comediante prontamente falou, só que você não vê também o ar que você respira, né? Então, talvez você não acredite no oxigênio, mas ele está aí. Ele está aí para você respirar. Então, é precioso esse dom. E o próprio relato bíblico diz que Deus nos criou no pó da terra e soprou em nós o fôlego da vida. E a outra experiência dolorosa, que mais uma vez me assentou assim, com essa coisa da preciosidade do dom da vida, foi quando a gente fez uma fertilização in vitro, porque eu e a Cris tentamos engravidar por 5 anos, 4, 5 anos, e houve um momento que a gente fez uma fertilização in vitro e deu errado. Não fixou o embrião, então acabou sendo ali um aborto, E a gente foi numa consulta, então, final com o médico, para entender os motivos pelo qual aquilo aconteceu. E o médico falou assim: eu não consigo dizer por que aconteceu. Era um médico experiente, professor da Unifesp. Ele falou: não consigo acontecer, nós fizemos tudo o correto, os exames ok, o processo medicamentoso ok, a ovulação conforme programada ok. Mas aí ele terminou dizendo: olha, a vida é um mistério de Deus, é Deus que dá. Então, em termos tecnológicos, em termos de medicina, a gente fez tudo certo. Vocês fizeram, eu fiz, a farmácia fez, entregando as medicações corretas. Mas a vida é realmente um dom divino. E depois de algum tempo, a Cris engravidou do Estevão naturalmente. Então, tem essas coisas que, diante
dessas coisas a gente se dá conta ainda mais. A vida é um dom de Deus. E a nossa vida natural já é um dom de Deus para toda a humanidade. A gente chama isso de graça comum de Deus. E a vida espiritual é um dom ainda mais especial de Deus, porque vem por meio do derramamento do Espírito Santo. E há algumas marcas das pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Sim, porque essa vinda do Espírito Santo sobre nós, a Bíblia relata uma certa medida. A Bíblia fala sobre estar cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia fala sobre estar com o Espírito Santo entristecido dentro de nós. Então, de alguma forma, a gente pode inferir que é possível ser cheio do Espírito Santo e é possível ser vazio do Espírito Santo. Talvez não seja possível que nós expulsemos o Espírito Santo dentro de nós. Tomara que isso não nos seja possível. Mas, com certeza, é possível ser cheio e é possível ser vazio do Espírito. E aqui em Atos 2,42, eu creio que é uma dica do que é ser cheio do Espírito Santo, do que é uma comunidade cheia do Espírito Santo, do que é um conjunto de pessoas cheias do Espírito Santo. E uma coisa fundamental dessas pessoas, olhando para Atos 42, é que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O Espírito Santo, ele move a gente na direção da vontade de Deus. Ele move a gente na direção do próprio Deus. E aí, nesse aspecto, alguém cheio do Espírito Santo ama a vida, porque ama aquilo que Deus dá. Então, alguém cheio do Espírito Santo ama a vida e ama a Deus, ama a palavra de Deus. E quando essas pessoas se convertem, se enchem do Espírito Santo, automaticamente elas passam a se dedicar a querer aprender a palavra de Deus, a estar atenta ao ensino dos apóstolos. Ou seja, a descida do Espírito Santo funda uma escola bíblica, porque essas coisas se conectam. Quando eu me converti, tudo que eu queria era ler a Bíblia, era entender o que está escrito, era compreender Deus na sua palavra. Então, o que acontece com alguém cheio do Espírito Santo é essa intencionalidade, que infelizmente, às vezes, na jornada da fé e da vida, isso às vezes vai se perdendo. A gente se desanima por não entender tão bem, a gente se desanima porque, afinal de contas, tem um monte de outras coisas para estudar, a gente se desanima porque tem um monte de outras coisas para fazer. Então, embora a gente tenha um acesso fácil à palavra de Deus, temos Bíblias de papel à vontade por preços baratíssimos, temos Bíblias virtuais também, com acesso muito fácil nos nossos celulares, gratuitas, temos acesso em áudio para a gente escutar no carro, a gente escuta música, escuta podcast, podemos escutar a Bíblia falada, mas às vezes a gente não dá essa importância, e talvez porque a gente não esteja suficientemente cheio do Espírito Santo. E é interessante porque alguns crentes têm uma tendência também de colocar o Espírito Santo de um lado e a Bíblia do outro. Do tipo, uma coisa é um mover espiritual de Deus e outra coisa é a palavra de Deus. Mas na real, não existe esse divórcio. Muito pelo contrário. Pessoas cheias do Espírito Santo estão ávidos pela palavra de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo querem entender o que os apóstolos têm para ensinar. Pessoas cheias do Espírito Santo querem compreender agora esse movimento espiritual que está acontecendo dentro delas, que está movendo o espírito delas. Elas querem também entender a mente delas. John Stott fala que a nossa fé não passa de largo da nossa mente. A nossa fé não passa aqui por fora das orelhas. A nossa fé passa pela nossa mente. A nossa fé entra na nossa compreensão,
Nós temos uma fé que pode sim compreendida. Depende da revelação de Deus? Sim. Dependemos da iluminação do Espírito Santo? Sim. Mas é uma fé intelectualmente inteligível também. Não é uma fé tresloucada e impossibilitada de uma compreensão intelectual. Muito pelo contrário. E a nosso favor, nós temos que os evangélicos no Brasil leem muito mais do que qualquer outro grupo religioso ou a média geral da população no Brasil. Então significa que isso tem um sentido, que o Espírito Santo nos move para esse aprendizado. Então essa é uma primeira característica. Uma segunda característica, uma segunda marca, é que eles perseveravam também em comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, esse ajuntamento comunitário faz parte também de como o Espírito Santo nos move. O Espírito Santo nos move para uma comunidade. A gente estava estudando hoje cedo sobre igreja. E a gente estava olhando sobre aquilo que podemos chamar de igreja universal do Senhor Jesus Cristo, né? A catolicidade de todos os cristãos ao longo da história, salvos por Deus. E isso a gente imagina, mas isso é uma realidade invisível da igreja. Também chamamos de igreja invisível. Mas, em contraponto ou em complemento a essa realidade invisível, nós temos a realidade visível, a igreja local. E, inclusive na aula a gente estava falando disso, que as duas dimensões da igreja, que também não se contradizem, mas se complementam na Escritura. A realidade dessa igreja invisível, que se complementa com a realidade da igreja visível, que é uma comunidade local. Inclusive, a gente ouve muito falar nos noticiários, né, e agora em tempos de eleição vamos ouvir ainda mais, sobre a igreja evangélica brasileira, sobre a igreja evangélica, né, nacional. Mas essa categoria não existe teologicamente. Existe somente para análise sociológica. Na análise teológica, no Novo Testamento, existe essa realidade espiritual, que uma vez que você se converteu, você faz parte dela, e a realidade visível, que é a igreja local. A igreja espiritual e a igreja local. Então a comunhão dizia respeito a essa conexão dessa comunidade de fé. A vivência e essa comunhão tinha a ver tanto com o aprendizado, quanto com estar perto, porque eles partiam o pão junto, então passavam a fazer refeições juntos, quanto com a oração, porque a oração também é um movimento de alguém cheio do Espírito Santo. Um Espírito Santo de Deus também vai nos impelir para a oração. Ou seja, nós seremos alimentados intelectualmente na compreensão e estudo da palavra, mas seremos também alimentados espiritualmente por meio da oração, por meio desse falar com Deus. E a oração tem diversos modos e sentidos que inclusive a gente vai descobrindo na nossa jornada espiritual. Algumas pessoas gostam mais de orar alto, falando alto com Deus, como quem faz um clamor. Algumas pessoas gostam de falar com Deus baixinho, quase sussurrando, de forma que ninguém escute. Outras pessoas preferem falar com Deus em silêncio. Para mim, a oração que mais me conecta com o divino são orações silenciosas, em que eu, por vezes, escrevo a minha oração. Para um tempo de silêncio e depois escrevo lá a minha oração num caderninho da oração. Não tem uma regra específica, não tem um jeito. Há quem goste de orar de joelhos, há quem goste de orar de pé, há quem goste de orar deitado, há quem goste de orar sentado.
Há quem goste de fazer orações, especialmente pela manhã. Há quem goste de fazer orações à noite antes de dormir. Há quem faça orações na hora do almoço. Mas fato é, o Espírito Santo nos impele à oração. O Espírito Santo nos impele a um movimento de falar e de ouvir a Deus. Então, esses elementos são marcas distintivas para nós. A palavra, a comunidade e a oração. Ainda tem mais. O texto bíblico continua. E no versículo mais adiante, no 43, diz que todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então essa comunidade cheia do Espírito também experimenta milagres. É um desafio viver milagres ainda hoje, né? E em que medida os milagres acontecem na nossa vida. Mas eu acredito nos dons espirituais e nos milagres, inclusive, naqueles que podem ser vistos e aqueles que não podem. E eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. A unidade é um elemento. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Olha que coisa maluca. Olha que coisa doida. A gente vem falando anos a fio, né? Sobre solidariedade. Vamos cuidar do planeta. Vamos cuidar de uns dos outros. Vamos acabar com a fome no mundo. Vamos alimentar todas as pessoas. Vamos dar vida digna para todas as pessoas. Vamos acabar com a violência para que nós possamos viver em paz com todas as pessoas. Pois aqui, o sopro do Espírito Santo derramou generosidade tal no coração dos irmãos, que eles chegaram a vender propriedades e bens e distribuíam, cada um conforme a sua necessidade. Num outro texto, parecido com esse, tem vários textos parecidos com esses ao longo do livro de Atos. É como que se repetisse essa fórmula. Falava que não havia necessitado entre eles. Então perceba que não é um movimento de economia política, né? Não é uma coisa do comunismo, né? Onde foi experimentado o comunismo, onde os bens passaram a ser do Estado, e o Estado administrando esses bens, repartiam com as pessoas. E aí a gente pode ter simpatia ou antipatia por esse modelo, mas nesses modelos comunistas que a gente viu no mundo, era uma imposição do Estado. Tanto que foram revoluções de tomada de poder, e esse sistema foi colocado à força, na marra, nos lugares. E a gente sabe o tanto de problema que isso gerou no mundo. A experiência de Atos não é essa experiência de obrigatoriedade. É uma experiência de voluntariedade. A experiência de Atos é uma experiência que, impelidos pelo Espírito Santo, não fazia sentido para essas pessoas terem recursos sobranos, enquanto outros irmãos tivessem recursos faltando. Não havia necessitado entre eles. Não significava que todos tinham a mesma coisa. Não é que todos tinham o mesmo salário, nem todos tinham os mesmos bens. Mas que não havia necessitado. Todos tinham o que comer, todos tinham o que vestir, todos tinham onde viver. Isso é um derramamento de solidariedade que talvez a gente não consiga mais enxergar no mundo. Mas isso é um movimento de gente cheia do Espírito Santo. Um movimento do Espírito Santo em nós é tocar generosamente nos nossos corações. Um teólogo diz: as pessoas converteram os seus corações, converteram as suas mentes
e também converteram os seus bolsos. Para cada um de nós, a conversão vai ter desafios diferentes, né? Os mais céticos têm dificuldade de converter a mente. Outros têm dificuldade de converter as emoções, o coração, né? A gente fala do coração na Bíblia como sede de emoções. Outros terão dificuldade de converter o bolso, de serem generosas com aquilo que Deus lhes deu. Mas é um movimento de conversão. Não é um movimento obrigatório, não é um movimento de cima para baixo, não foi uma ordenança dos apóstolos que as pessoas tinham que doar ou vender ou fazer qualquer coisa, mas um movimento do Espírito Santo e de partilha entre irmãos. Esse talvez seja para mim o maior desafio desse texto. Como é que a gente vive uma comunidade tão generosa assim? É um desafio grande. Mas eu acho que como I21, a gente tem vivido em certa medida, e eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus porque durante os 2 primeiros anos da nossa comunidade, eu não tive um sustento formal da igreja, porque a gente não tinha recurso para isso. Mas Deus me supriu com irmãos da igreja. Entende? Então nós não tínhamos um CNPJ sustentando o pastor, mas nós tínhamos a igreja sustentando o pastor. Deus usando outras formas. Até que a gente se organizou da forma que estamos hoje. Eu tenho um sustento muito digno, eu sou muito grato a Deus por isso. Também nunca entrou alguém na nossa igreja precisando de algo que não tenha sido atendido. Nunca. Alguém que entrou aqui precisando de uma medicação, alguém que entrou aqui precisando de um alimento, alguém que entrou aqui precisando de roupa, sempre pudemos atender. Sempre suprimos de alguma forma. Não ficamos alardeando, fazendo propaganda, né? Que estamos distribuindo cesta básica, a gente nem tem tantos recursos para isso, mas a gente tem o nosso sistema e damos sempre o nosso jeito de atender os nossos irmãos e irmãs que necessitam. Podemos não garantir um banquete, mas garantimos que não se passe fome entre nós. Garantimos que as pessoas que chegam a nós e que nós percebemos necessidades, a gente supre de alguma coisa. O arroz, o feijão, o macarrão, aquele básico do sustento do dia a dia, a gente tem apoiado. Houveram campanhas em alguns momentos que a gente fez. A última campanha foi para a questão do Rio Grande do Sul. Nós levantamos quase R$4.000. Para a nossa realidade é bastante dinheiro. E a gente conseguiu enviar um apoio a uma missionária, R$1.500, e a gente conseguiu ajudar a família da Jandira, que mora no Sul, que teve as suas casas alagadas, com mais R$1.800. Então, graças a Deus, a gente tem tido algumas respostas generosas. Talvez a gente deva colocar os joelhos no chão e pedir ao Espírito Santo que a gente seja mais generoso. Que a generosidade nos avance ainda mais na direção daquilo que o Espírito Santo quer. Mas com certeza, há um movimento de generosidade entre nós. Nós acolhemos uma igreja hispana aqui, que é maior que a nossa em número, mas é com menos recurso que nós, e nós acolhemos eles com o dinheiro que eles puderam dar. A gente não estabeleceu um valor para eles pagarem. A gente perguntou a eles, quanto é que vocês podem? E eles disseram, a gente pode contribuir com 1.500. E a gente acolheu sem questionar, e continua acolhendo. Então isso também para mim foi um movimento de generosidade. A gente acolheu outros irmãos que usam mais que a gente o nosso espaço, inclusive, porque eles têm mais número e até mais atividades com aquilo que eles podem contribuir. Então isso, eu acredito que devem ser marcas da igreja. E aí é verdade que o que a gente vê na mídia como marca do povo evangélico, especialmente de alguns pastores popstar, é a prosperidade deles, individualmente falando.
os seus luxos, as suas roupas de luxo, os seus carros de luxo, ou até aviões. Mas isso não é marca de um mover do Espírito Santo. Porque a marca do mover do Espírito Santo não é a riqueza, é a generosidade. Não é o quanto se ganha, mas o quanto se reparte. Essa é a marca espiritual das pessoas cheias do Espírito Santo. Não me importa se ganha muito ou pouco. Ganhar muito ou pouco é circunstancial. Tem a ver com a nossa profissão, tem a ver com o momento no mercado de trabalho, tem a ver com os nossos dons, as nossas competências, as profissões que estão em alta, as profissões que estão em baixa. Há momentos em que estamos bem empregados, há momentos que passamos por crise de desemprego. Isso é circunstancial. E esses altos e baixos vão acontecendo na nossa vida. E alguns vão prosperando mais que os outros, glória a Deus. Nosso desejo é que todos prosperem. Mas a medida do Espírito Santo em você não é a respeito da sua prosperidade, é a respeito da sua generosidade. É o quanto você partilha. John Stott dizia: ganhe muito, gaste pouco e reparta com generosidade. Então, se você tem potencial para ganhar muito, ganhe muito. Deus te abençoe e te enriqueça, se for o caso. Mas tenha uma vida simples e reparta muito. Porque essa é a regra espiritual, segundo o texto sagrado. E aí, além disso, eles se reuniam na adoração, no partir do pão, nas refeições, com sinceridade, com alegria. Olha a alegria aqui, a alegria como marca do Espírito Santo de Deus. Louvando ao Senhor, tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mais uma marca desse derramamento do Espírito Santo, mais algumas marcas. A alegria do povo, a simpatia dos que vinham de fora. Não fazemos guerra com os nossos vizinhos. Não arrumamos confusão, não nos estabelecemos como inimigos de outras pessoas ou inimigos de outras religiões. O que o Espírito Santo vai nos mover é para a simpatia para com a nossa vizinhança. É a simpatia para com as pessoas. Eu tenho dificuldade de pensar alguém cheio do Espírito Santo e que é antipática. É difícil pensar alguém cheio do Espírito Santo antipático. Não combina. É verdade que há personalidades um pouco mais fechadas. É verdade que a gente tem dias assim que a gente não está muito afim de conversa. Mas, no geral, a indicação bíblica é de que pessoas cheias do Espírito Santo têm alegria. E essa alegria dentro gera simpatia fora. E a própria Bíblia também vai dizer para a gente, depois o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver em paz com todos. Naquilo que depender de vós, tenham paz com todos. Ame ao seu próximo. João vai dizer, ninguém pode amar a Deus que não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. E uma igreja, um movimento cheio do Espírito Santo, necessariamente vai agregar outras pessoas. E é por isso que eu terminei o ano passado com um coração um pouco triste, porque de todas essas marcas, talvez a marca de não termos batizado ninguém na igreja o ano passado, trouxe esse elemento de que, será que o Espírito Santo não está se movendo em nós como deveria? Será que a gente não está cheio suficientemente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está agregando pessoas à nossa comunidade? Essa foi a reflexão que eu terminei 23. E a minha oração, e a minha conversa com a igreja, com os líderes, principalmente, foi de virarmos esse jogo de alguma forma. De fazermos a nossa parte. A gente sabe que a conversão é um ato do Espírito Santo. Mas a gente tem que buscar de alguma forma esse movimento do Espírito Santo
em nós e a partir de nós. E graças a Deus, agora a gente está com uma classe de novos membros, com uma perspectiva de batizar entre 5 e 10 pessoas esse ano, se Deus quiser. Porque isso é um movimento de uma igreja viva. Uma igreja que se move no Espírito, ela se move também em crescimento. E mais uma vez, faço um parênteses de dizer, há multifatores para o crescimento das igrejas. São fatores espirituais, mas também são fatores sociais, também são fatores diversos. Hoje são fatores midiáticos, são fatores de influência em rede social, são vários fatores que falam de crescimento ou decrescimento das igrejas. Mas, se detendo ao texto bíblico, se detendo aos fatores espirituais, o principal deles é que uma igreja cheia do Espírito Santo experimenta simpatia e Deus acrescenta pessoas. Então, o movimento do Espírito também é um movimento de crescimento da igreja. Um corpo saudável se desenvolve, um corpo saudável cresce. Você que é pai e mãe sabe bem disso. Nós levamos os nossos filhos no pediatra e uma das áreas, os momentos principais da consulta é pesar e medir. Porque um dos critérios fundamentais do desenvolvimento das crianças é: está ganhando altura? Está ganhando peso? Depois, quando a gente fica grande, a gente não quer mais ganhar peso, né? Que também não ganha mais altura. A gente não quer mais ganhar peso. Aí o critério inverte. Aí é assim, está perdendo peso? Mas um corpo saudável, e especialmente um corpo na infância saudável, é um corpo que cresce, que se desenvolve. Quando não cresce, há alguma coisa errada. Na última consulta que eu levei o Estevão, a pediatra falou assim: olha, ele cresceu, mas não ganhou peso. Melhora a alimentação dele, porque ele tem que crescer e tem também que ganhar peso, para manter a sua saúde em ordem. Então, esse movimento do Espírito vai ser um movimento também de crescimento. Não sabemos em que medida, não sabemos em que velocidade. Naquele momento histórico da igreja, numa pregação de Pedro, foram 3.000 convertidos. Foi um negócio estrondoso que aconteceu ali. Mas a gente sabe, aquele foi um momento único na história, que a igreja explodiu em seu crescimento, e essas pessoas não ficaram numa igreja local, porque eram pessoas de várias localidades e que foram para essas outras localidades. Então a igreja de Jerusalém tinha muita gente, mas outros lugares surgiram outras igrejas também. Não ficaram 3.000 pessoas ali em Jerusalém, se espalharam. Assim como a igreja de Cristo se espalha ainda hoje pelo mundo. Mas com certeza o crescimento da igreja tem a ver com uma vitalidade espiritual, que movimenta o Espírito Santo em nós e que alcança outras pessoas fora de nós, que querem vir ver o que Deus está fazendo dentro da gente, querem vir ver o que Deus está restaurando dentro da gente, querem vir experimentar como é que a gente vive em sociedade, como é que a gente é igreja, como é que a gente vive em generosidade, como é que a gente vive em alegria, como é que a gente vive em comunidade. E essas pessoas vão se achegando, porque o Espírito Santo as enche também. O Espírito Santo as toca também. Jesus Cristo fala, né, que se nós bebemos da água que Ele nos dá, além de matar a nossa sede, vai jorrar em nós uma fonte para a eternidade. Então o Espírito Santo, Ele nos enche e transborda. O Espírito Santo nos enche e se derrama. E esse transbordar chega em outros lugares, chega em outras pessoas. E é tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer é uma comunidade cheia do Espírito Santo. Tudo que a gente quer é uma igreja cheia do Espírito Santo. Tudo que a gente quer é ser cheio do Espírito Santo. É o que eu quero para mim, é o que eu quero para vocês, é o que eu quero para minha casa, é o que eu quero para a casa de vocês. Uma vida
cheia do Espírito Santo, uma família cheia do Espírito Santo, uma comunidade cheia do Espírito Santo, que vai ter tudo isso, que vai ter todas essas características, que vai amar a palavra de Deus e o seu ensino, que vai se dedicar à oração, que vai se dedicar à comunidade, que vai ser generoso, que vai ter alegria, e que o Senhor, no final das contas, vai acrescentando gente, vai se achegando pessoas para experimentar isso que a gente está vivendo, de tão bom que é. O contrário disso é a tristeza, é a frieza espiritual, é o desânimo com o qual ninguém se simpatiza, ninguém quer estar perto. Fala, não, está perto de quem me joga mais para baixo. Está perto de quem parece estar o tempo todo infeliz. Está perto de quem não acredita nas coisas que professa. Não faz sentido. E aí entra naquilo que a gente chama de decadência espiritual. É o outro lado da moeda que a gente não quer experimentar. A gente quer vida espiritual. A gente quer vida do Espírito Santo dentro de nós. Nós queremos uma nova vida transbordando para nós e alcançando outras pessoas. Então eu quero terminar orando agora e orando com você, por você, que você seja cheio do Espírito e essas marcas te acompanhem. E essas marcas devem ser o seu termômetro. Eu estou cheio do Espírito Santo? Eu estou afim de ter contato e aprendizado com a palavra de Deus? Eu estou sendo alguém generoso, generosa? Eu estou sendo alguém empolgado com a comunidade, participante dessa comunidade? Eu estou sendo alguém que tem a alegria? Eu estou sendo alguém que ora? Esses são termômetros aferidores da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual. Eu não posso julgar isso. É você e Deus. Mas com certeza é possível observar de alguma forma essas características, tanto individualmente quanto coletivamente, quando o Espírito Santo está se movendo em nosso meio. É tudo que a gente quer, é tudo que a gente sonha, e é o que a gente vai pedir agora ao Senhor. Santo Espírito de Deus, mova a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Derrame-se em nós, Senhor, de forma que essas marcas, essas características sejam notórias na nossa vida individualmente, na nossa vida familiar, na nossa casa, e também na nossa vida comunitária, na nossa vida enquanto igreja do Senhor. Nos enche, nos marca dessas formas tão belas que só o Senhor pode fazer. Só o derramamento do Teu Espírito Santo pode provocar tanta beleza, tanta alegria, tanta generosidade, tantos aprendizados em nós, Senhor. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém.